Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Preparados aí para iniciarmos mais uma semana? Então peguem aí o livro de ciência de vocês e abram na página 143 e 144 para acompanhar a explicação. O conteúdo da nossa semana será a transformação da matéria. No livro didático de vocês, na página 143, diz o seguinte: na natureza, podemos perceber que muitos materiais modificam sua estrutura, sua aparência, ou seja, eles não permanecem inalterados da mesma forma. Os paredões rochosos, por exemplo, recebem a ação da chuva, do sol e dos ventos, e por isso mudam seu aspecto. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, elas podem ser desfeitas. Então, pessoal, uma transformação reversível é uma transformação que ela pode ser desfeita, né? Ela pode voltar aí ao seu estado. Enquanto outras não podem ser desfeitas, ou seja, elas são irreversíveis. Olha só, um exemplo de transformação reversível é a mudança do estado físico da água. A água em estado sólido pode passar para o estado líquido e vice-versa. Então, quando a mudança ela é reversível, ela pode voltar, né, para outra forma. Como foi citado aqui, o exemplo da água. A água em estado sólido, que é a água em que a gente bebe, para a água em estado... Aliás, desculpa, pessoal. A água em estado líquido, né, que é da forma que a água que a gente bebe, e a água em estado sólido, né, que é em forma de gelo. Ela em forma de gelo, ela pode voltar o quê? A forma dela normal, né? Em estado líquido. Então significa aí que é uma transformação reversível, né? Reversível, porque ela pode voltar ao estado. Agora, a irreversível, gente, ela não muda a transformação dela, né? Ela não tem como ela voltar. Olha só. Um exemplo de transformação irreversível é o ferrugem, né? De um prego. É uma transformação sem volta, ou seja, quando ele enferruja, tem como ele voltar ao estado inicial dele, o prego? Não. Então, é chamada aí de transformação irreversível, porque não tem como ele voltar ao estado dele inicial, sem o ferrugem. Não é verdade? Então, pessoal, a matéria, ela não pode ser criada e nem destruída, né? Ela pode ser apenas o quê? Transformada, né? Ou seja, né, para percebermos se houve uma transformação, é importante analisar a matéria em dois momentos diferentes, no estado inicial e no estado final dela, né? Ela lá no início, aqui no livro também mostra o exemplo do prego, né? O prego lá no início, todo bonitinho, e lá no estado final dele, o que acontece com ele? Ele já tá o quê? Já tá enferrujado, né? Ele já envelheceu. Olha só, pessoal, na página 144 fala o seguinte: observando as imagens, que a gente vai aprender aí sobre o biodegradável e o não biodegradável. Aí na imagem o que? Tem umas frutas que diz o seguinte: os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de matérias biodegradáveis. Exemplo, as frutas, os vegetais e o papel. Ou seja, esses materiais, o que acontece com eles, né? Eles sofrem aí uma decomposição. Existem materiais que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo, chamados de não bioagradáveis. Exemplo, as pilhas, os plásticos e o isopor, ou seja, eles são não biodegradáveis, né? Eles permanecem aí, ó, em torno de muito tempo, né? Ou eles não se decompõem. Química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesse processo. A matéria passa por dois tipos de transformação. Então vamos conhecer esses dois tipos aí de transformação, que é a transformação física. Olha só, transformação física é aquela em que a constituição do material não muda. Aí aqui tem o exemplo do papel A4, né? Tem o exemplo dele em folha e tem o exemplo dele picado. Observando aí as duas imagens, o que aconteceu? Só a diferença entre o papel inteiro e o papel picado, mas a sua constituição é a mesma, é o mesmo material e é o papel. Então é chamado aí de quê? De transformação física, né? Só mudou aí a forma em que está o papel, mas o seu estado continua o mesmo.
Já transformações químicas são aquelas em que a constituição do material muda, né? O material ele muda totalmente. Ele não fica mais com a mesma forma que ele estava na inicial. Aí aqui tem um exemplo, que é de se queimar um papel. O papel em contato com calor ou secador, ele sofre uma transformação química. Por exemplo, se eu estou com uma folha de papel A4, né? E eu queimo essa folha, o que acontece com ele? Ele vai mudar, né? Ele vai mudar totalmente aí a sua transformação. Então, a transformação química, ela ocorre quando um material se transforma em outro, né? O mesmo material, aí tem a reação química, que foi a reação do fogo, ele se transforma em outro material, devido à ação do calor ou pelo contato, né, com outro material. Então, a diferença aí entre a transformação física, né, ela continua com a mesma aparência, né, só muda aí o estado, mas continua o mesmo material. Agora, a química, ele se transforma em outro material, tá? Pessoal, então essa é o nosso conteúdo dessa semana, muito simples e fácil. Atividades de vocês vão fazer para mim aí na página 145 até a página 147. Tudo aí de acordo com o texto, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar. Um grande beijo e até a próxima aula.